Bom, amigos, boa tarde. Que Jesus nos ampare, nos ajude em nossos estudos, no trabalho a que nos propomos, oferecendo a nós um pouco de paz, mestre amigo, nos ensinando como devemos nos comportar perante as dificuldades da vida. E dessa forma, amparados pelo Senhor, nos sentimos mais fortes, mais firmes para a caminhada, e que estejamos assim durante toda a semana, em nossos lares, em nossos trabalhos, buscando sempre essa luz que o Senhor emana de vosso coração misericordioso. Obrigado, amigos, sejam bem-vindos, tudo bem? Nossa, faz tempo que eu não faço assim, sem ler, sabe? Vou confessar uma coisa para vocês. Quando a gente faz em casa, as lives, fica assim, ó, facinho de ler. E faz tempo que eu não faço aqui. Então vocês me perdoem por alguma coisa, tá bom? Pessoal de casa, o som tá bom? Hoje nós estamos usando um microfone. Pedi para vocês verem para mim. Vocês estão ouvindo? Oi? Você está ouvindo? Eu estava acompanhando aqui, eu tive que zerar o som, porque... Tava bom? Tá bom. Ah, que bom, obrigado. Valeu, obrigado, cara. Bom, hoje o estudo é o nosso livro Fonte Viva, que a gente já tem estudado aí desde a Ivanir, né? Isso já há bastante tempo. Capítulo 122, Entendamo-nos. 122, quer dizer... 122 semanas, né, nesse livro, porque cada semana a gente faz um. A Ivanir, como tinha muito recurso, às vezes ela fazia 2 estudos para o mesmo capítulo. Como a gente é mais humilde, é um e olhe lá se der meia hora, tá bom? E olhe lá. Muito bem. O Emmanuel, sempre nos estudos que ele faz desse tipo, do tipo do Fonte Viva, Emmanuel é o orientador do Chico, como é conhecido no nosso movimento, né? Também, a gente tem que explicar um pouco melhor, porque às vezes a gente fala assim, o Emmanuel, o André Luiz, o não sei quem, e às vezes a gente não fala quem que é. Tem uma pessoa chegando na casa, tem uma pessoa chegando no Espiritismo, fala assim, quem que é o Emmanuel, né? O Emmanuel era o orientador do Chico, Chico Xavier. Chico foi o maior médium que já existiu aqui na Terra depois de Jesus. Então... nós temos essa referência. O Emmanuel, ele gosta ou se dedicou, melhor dizendo, aos estudos dos evangelhos, principalmente dos evangelhos, que é considerado o Novo Testamento, né? A metade final da Bíblia, que são Marcos, João, Lucas e Mateus, as epístolas, a maioria delas epístolas de Paulo, nós temos alguns outros apóstolos que também escreveram epístolas, e Apocalipse e Atos dos Apóstolos. Então é um monte de livros que contam basicamente a mensagem de Jesus. Todos esses livros falam de Jesus. Não só da vida de Jesus, mas de tudo que tem em torno da vida de Jesus. Isso é o mais legal. Todos eles concordam plenamente dentro desse aspecto. Bom, o Emmanuel estuda muito, versículo a versículo. Então, por isso que você tem, em cima dos livros que ele faz os estudos, junto com o Chico, você tem lá uma frase, né, do Evangelho, e ele vem e dá a interpretação que ele tem para dar a respeito daquela frase. Eu não sei se vocês sabiam, é muito comum você ter 2 interpretações diferentes dele, Emmanuel, para um mesmo versículo. Eu já me deparei com isso. Quer dizer que ele jogou fora a primeira que ele fez e ficou com a segunda? Não, é porque nada tem fechado. Evangelho não é fechado. Evangelho é liberdade. Quando a gente pensa em algemas, quando a gente pensa em reclusão, quando a gente pensa em parede, quando a gente pensa em igreja, isso não é evangelho. Jesus é libertador. Essa é a proposta de Jesus. Jesus veio
para nos oferecer a nossa responsabilidade. Que cada um carregue a sua cruz, como a gente já ouviu isso em outras mensagens evangélicas. Isso quer dizer que ele não está nem aí para a gente? Muito pelo contrário. Ele nos coloca junto aos nossos problemas. Ele não nos exclui dos problemas e das dificuldades. Quer dizer que eu sou responsável por todas as dificuldades que passa comigo? O que vocês acham? Sim ou não? Em partes. Não? Você é responsável por você ficar gripado? Depende da situação. Se você estiver num ponto de ônibus e você estiver sentadinho esperando o ônibus, eu vi isso aí essa semana, gente, que dó. Passa um carro e joga água em cima de você assim, mas o carro também não teve culpa, ele está passando e não viu. A pessoa ficou molhadinha. É culpa dela estar molhada? É culpa do outro que passou na poça e não viu? A culpa é de quem então? Uma fatalidade. Então existem algumas coisas que acontecem conosco nas nossas vidas que elas não têm explicação lógica e racional. A gente não pode dizer quem é culpado por isso. São o que comumente nós chamamos de vicissitudes. Existem muitas coisas que são naturais para os seres humanos. Nós, por exemplo, nascemos, crescemos, adquirimos uma plenitude, vem a decrepitude depois, a velhice, e a gente um dia desencarna. Durante esse período, muitas coisas acontecem, sem que nós sejamos diretamente culpados, são simplesmente experiências. Deus quis assim. E não faz parte da nossa perquirição humana querer descobrir por que Deus quis assim. Tem motivo, tudo tem motivo. Muitas vezes, oiê, tudo bem? Seja bem-vinda. Muitas vezes nós agravamos as situações por deliberada vontade, que são as nossas responsabilidades, são os maus usos dos nossos livre-arbítrios, e nós não temos liberdade total, nós temos alguma liberdade para o momento específico que nós vivemos. Então, dentro dessa condição, a gente sofre porque a gente não entende tudo. Mas o Emmanuel, na lição de hoje, pede: entendamo-nos. Percebamos o próximo, porque a gente vive em sociedade. Então, é muito difícil você acusar alguém de alguma coisa, sem que você também não esteja manchado a respeito dessa mesma coisa. Às vezes no passado, um passado que você nem se recorda, mas é muito difícil você acusar alguém de alguma coisa hoje em dia. Essa pessoa me tratou mal. Ninguém vem para fazer o mal. O mal é uma resultante das nossas atitudes impensadas. Ninguém vem para fazer o mal. Ninguém vem para sofrer. Não existe castigo. Também não existe privilégio. Então, dessa forma, a gente deve entender, o que eu estou falando tudo está dentro da doutrina espírita, tá, gente? Está bem alinhado com o pensamento de Allan Kardec, não é o Daniel que está inventando. Então, dentro dessa perspectiva, as coisas que acontecem conosco têm um motivo. A dor, por exemplo. A dor. A dor é uma bendita dádiva divina, porque sem a dor nós não saberíamos, por exemplo, que a gente está doente. Vocês já pensaram nisso? Muitas doenças, elas são descobertas porque tem dor. Sem a dor a gente não saberia, não iria no médico. Normalmente a gente corre de médico, não corre? Não quer ir, né? Normalmente a gente não vai, né? Não quer descobrir, não, tá bom, tá tudo certo, né?
No máximo a gente vai no dentista uma vez por ano. Então, mas se não fosse a dor, nós não buscaríamos, por exemplo, os especialistas para saber o que está acontecendo conosco. E aí a gente descobre, por exemplo, numa dor no calcanhar, um desequilíbrio na face. É possível, porque o corpo todo está encadeado. Então, dentro desse pensamento, a gente também pode trazer para o nosso estudo de hoje a qualificação de que as dores têm motivo de aparecer e nos mostram um caminho que a gente não está vendo. O Emmanuel diz nessa lição, por exemplo, sobre entendamos-nos, ele nos diz, ele nos fala a respeito da caridade. E ele cita a epístola de Pedro. São duas epístolas de Pedro no Novo Testamento. Ele cita a primeira. A segunda parte desse versículo é muito conhecida, né? A primeira não, mas ele cita só a primeira. Ele diz assim: antes tenha amor zeloso para com todos, ou antes tenha caridade para com todos. Ou seja, é uma determinação do apóstolo Pedro à comunidade para quem ele se direcionava. Antes, tenha amor ou caridade para com todos. E aí, vírgula, ele explica, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Isso todo mundo já ouviu, não já? O amor cobre uma multidão de pecados. Isso quer dizer muitas coisas. Dentre elas, a gente pode dizer que o castigo de fato não existe. Por quê? Se eu me recomponho das coisas que aconteceram comigo no passado, que eu fui responsável, eu não preciso sofrer, porque do contrário, Deus é um sádico. Porque a gente veio para aprender. A gente tem isso em inúmeras comunicações que chegam do plano espiritual para a gente na Terra. Nós estamos num banco escolar. Os ensinamentos é a matéria que o professor passa no quadro negro. Essa é a verdade. Dentro desse aspecto também, não adianta eu ajoelhar e ficar pedindo uma coisa, estaticamente, sem me movimentar para que aquilo realmente aconteça. Percebo? Olha, pensa, por que existiriam diferenças para comigo, para com você, para com você? Por quê? Porque a gente está aqui num lugar rezando? Porque eu rezo mais alto do que o outro? Porque eu desejo mais fortemente do que o outro? Sem me mover para que as coisas mudem. Não faz sentido. Nenhum. Imagina se eu estivesse em casa sem emprego, tá? Isso não é uma situação incomum, é? É incomum? Infelizmente não. Se eu estiver em casa, eu não tenho emprego, está difícil a vida. Aliás, está muito difícil. O gás está caro pra caramba, aluguel nem se fala, e por aí vai. Está tudo muito difícil. Se eu ficar em casa reclamando, o emprego vai aparecer? Não. Se eu ficar em casa rezando, o emprego vai aparecer? Talvez não. Mas muitas vezes a gente pode entender também que a vida, ela nos mostra através de pequenas ações. São pequenas coisas que acontecem. Algumas pessoas que chegam perto da gente, nos ensinam com uma pequena palavra, nos despertam. Normalmente a gente chama, obrigado, cara. Normalmente a gente chama essas pessoas de anjos da guarda, enviados divinos, e de fato são. Às vezes ele nem é grande coisa nesse sentido, mas foi inspirado por um bom amigo espiritual a nos dizer algumas coisas que nos fazem, que vão nos ajudar. Mas não desanimem com o que eu vou dizer. O trabalho é nosso. Nós não conseguiremos chegar a lugar nenhum se a gente for ficar esperando que o outro faça por nós.
Isso é uma verdade. Nós não vamos conseguir chegar se a gente ficar só orando e pedindo e não nos levantarmos para agir. Nesse sentido, o assunto da tarde, que é caridade, ganha uma força muito maior. Porque a caridade essa, material, porque a primeira coisa que vem na mente da gente quando a gente fala de caridade é doar algo para alguém que está precisando. Né? Vamos ser mais específico? Doar, por exemplo, alimento para alguém que tem fome. Agasalho para alguém que tem frio. Essa é uma das caridades mais fáceis da gente praticar. Uma das mais simples. Porque eu faço a doação, viro as minhas costas, está resolvido. Só que a gente sabe que não é assim. Quantas vezes a gente não viu alertas de outros amigos que estão aqui explanando e falando sobre a caridade, e a gente sabe que a caridade tem um sentido muito maior do que esse. Por exemplo, a caridade para consigo mesmo. Se perdoar dos erros do passado e buscar movimentar-se melhor no futuro ou no presente. A caridade de você desejar algo de fato bom para alguém. E a caridade mais difícil, amar os inimigos. Só que isso não tem condicionante. Jesus não diz que isso pode acontecer, ou seria importante que acontecesse. Ele diz que é necessário, porque nós não sairemos daqui até que o último ceitil seja pago. Ceitil é o último centavo. Ele faz referência à lei de provas e expiação, a lei de causa e efeito. Quantas pessoas nós já não ferimos no passado? Quantas coisas já não aconteceram por intermédio de nós mesmos? Algumas semanas atrás nós fizemos um estudo sobre o não matarás. Não matarás é um dos primeiros mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai de Deus. Né? Assim diz o Antigo Testamento. O livro é Êxodo. É o livro que conta a história do povo hebreu saindo do Egito, das algemas, do cativeiro e vindo para a terra sagrada. Né? Um dos primeiros mandamentos é não matarás. Dentro da nossa doutrina, nós já vimos muitas vezes o próprio André Luiz, que é um orientador espiritual através do Chico. Nós já vimos o Humberto de Campos, que é um outro orientador espiritual através do Chico. E outros mais, com certeza, explanando sobre não matarás. Não matarás não é só tirar a vida física de alguém. Você mata um sonho quando você desanima a pessoa. Você mata, por exemplo, a curiosidade numa pessoa quando você diz para ela que as coisas são daquele jeito e não tem jeito de mudar. Você mata, por exemplo, um estudante que vira para você e diz que é seu parente, seu sobrinho, seu neto, seu filho às vezes. Pai, eu quero ser professor. Quantas crianças hoje querem ser professores? Cá, quantas? Verdade. Tem algum? Nenhuma. Karina está respondendo para a gente. Nenhuma. Ok. Mas se um deles disser para você que quer ser professor, o que você diria para ele? Meu filho, melhor é ser advogado. No Brasil, hoje, advogado deve estar nadando de braçada. Advogado, médico, engenheiro. Médico, mas médico tem que estudar um pouquinho mais. A gente está, desculpem o palavreado um pouco chulo, mas nós estamos criando situações na nossa sociedade que nos levam a dizer isso para as crianças, para os adolescentes. Nós não estamos matando e sendo anticaridosos com o futuro deles. Muitas vezes, esse que diz para você que queria ser professor, ele está na programação espiritual dele que seja professor, e foi ele que escolheu. Pior, os alunos viram para você e falam assim, nossa, mas estudou tanto, professor? Está vendo? Eles não entendem que a culminância máxima de qualquer
das profissões é ser o professor daquela profissão. Diz a Karina, aqui no nosso auditório, estou repetindo porque às vezes os amigos de casa não ouviram, que a culminância máxima de qualquer profissão é ser professor. Sim, os professores ensinam os alunos. Né? Dentro da medicina nós temos professores que são os melhores. Dentro da advocacia nós temos professores que são os melhores. Sim. Então é um engodo a gente dizer que professor é uma profissão pouco reconhecida. Mal remunerada não tem jeito de dizer que não é. Muito bem. Mas a caridade passa por isso. Então, caridade passa por não matar, não ofender, não afogar um sonho de alguém. Obviamente que nós temos algumas coisas absurdas, mas não precisa ser dito assim tão diretamente. De repente fazer a pessoa pensar como são os grandes filósofos, os enviados de Jesus mesmo. Nós temos Sócrates, o método socrático de ensino era perguntar ao invés de responder. Vocês sabiam disso? Sócrates, ao invés de questionar os alunos, ele perguntava. Para quê? Para que ele pensasse. Chama a nossa atenção para a nossa responsabilidade, para que cada um assuma a própria vida. Eu te ofereço, mas você tem que querer. E a meditação é fundamental nisso tudo. Não adianta aqui eu fazer uma palestra bacana, bonita, chama atenção para um monte de coisa, se você não se move, se eu não me movo. E antes para mim, porque o meu é o primeiro ouvido. Está muito mais próximo da minha boca do que o de vocês. Aliás, nós estamos longe, apesar de a gente estar sem máscara. Tá bom, amigos de casa? Bem longe. Então, dentro desse aspecto, a gente pode dizer que a caridade, ela pode permear todos os momentos das nossas vidas. Eu não preciso ser caridoso só no centro espírita, ou só quando eu estou doando alguma coisa para alguém, ou em alguns momentos específicos. Eu posso ser caridoso todo o tempo. Todo o tempo. E dentro desse pensamento, Allan Kardec nos traz na Revista Espírita e também na Gênese, capítulo 11, ele diz assim: todos os espíritos encarnados ou desencarnados, em qualquer grau de hierarquia que se apresentem, desde o menor até o maior, têm suas atribuições no grande mecanismo do universo. Todos são úteis ao conjunto, ao mesmo tempo que são úteis a si mesmo. Em nenhum lugar há ociosidade útil. Então todos nós fazemos parte de uma grande corrente. Eu sou útil para o próximo, sou útil para mim mesmo. Esse é o princípio da caridade. Sempre. Tudo bem? Tem uma mensagem que chegou para a gente hoje. Eu não vou ler não porque ela é comprida, mas eu vou contar. É uma história bem interessante. Ela aconteceu no Agreste brasileiro. Algum lugar do Agreste brasileiro. Vivia um rapazote assim, 15 anos, chamado João, e é ele quem assina a mensagem, junto com o pai e a mãe. Eles viviam numa casinha muito simples, num lugar onde as pessoas viviam do que colhiam, né? Ou seja, secas muito prolongadas dificultava a própria alimentação dessas pessoas. E eram situações rudes de sobrevivência. Só que a terra não era deles. Tinham outras pessoas que eram donas da terra e permitiam com que eles morassem lá por algum motivo, que não nos foi revelado nos seus pormenores. Mas essa é a imagem que a gente tem, né? E um dia, ele fazendo a busca dos alimentos, colocando no saco, né, para levar para casa, era uma encosta. Dá para ver até a encosta, assim, gente, é muito bonito o lugar. E ele fazendo, tinha um riacho que cortava essas terras e dava a volta naqueles morros, bem típicos de Minas Gerais. Pode ser que seja no grande estado das Gerais. E ele descendo a encosta, fazendo a colheita, né, a pequena colheita para a família, ele percebeu uma movimentação no córrego. E ele desceu para ver. E ele viu que era uma família de retirantes
que estava ali se banhando, tomando água, qualquer coisa desse tipo. E ele começa a trocar umas palavras com as pessoas, era uma família. O pai ouviu, né, ouviu murmurar das vozes, não mora ninguém lá, desceu com a espingarda na mão. E felizmente não teve nenhuma morte ou nada perto disso. Mas o pai não deu conversa para a família, pediu que eles fossem embora. Não quis nem saber quem eram. E as pessoas continuaram o caminho deles. Diz o João que a hora que ele foi retornar para casa junto ao pai, autoritário, mandão, não quis nem ouvir quem eram as pessoas, ele cruza o olhar com uma moça da mesma idade dele, jovem também, filha dessas pessoas. E ele diz que nunca mais esqueceu aquele olhar. O tempo passou, a mãe do João desencarnou, o pai estava doente e ele não sabia mais o que fazer. O pai tinha uma febre que não abaixava. Ele então resolve recolher tudo que ele podia dentro daquele lugar, colocar dentro de uma carroça e demandar a cidade mais perto, que estava a 2 dias de carroça daquele lugar. Ou seja, passaram perrengues grandes até chegar na cidade. Se hospedaram numa pequena hospedaria muito simples, muito humilde, eu imagino até um celeiro, assim, coisa bem simples. E a única coisa que ele podia fazer naquele momento era orar, era rezar, para que o melhor acontecesse. Quando ele terminou de fazer a prece dele, abre a porta. Uma senhora bem vestida, humilde, mas muito bem vestida, asseada. E naquele momento o coração dele quase pulou da boca. Era a menina do rio. A menina que ele tinha cruzado muitos anos antes, ele nunca esqueceu daquele olhar. E ela reconhece também, ela também o reconheceu, e pede para que ele tenha calma, que ela estava ali para ajudá-los. Pergunta o que aconteceu, ele parcamente consegue trocar algumas palavras com ela, e ela pede que eles a acompanhem. E ela conta a história de que o pai era um homem santo, já tinha morrido também. Era um homem santo e tinha fundado uma igreja naquele lugar, uma espécie de uma igreja. Servia para atender as pessoas que tinham dificuldades de todos os tipos, pessoas enfermas, pessoas convalescentes de alguma doença e outros ainda prestes a desencarnar. E eles descendo a rua e conversando ali, né, se descobrindo, ela conta que ela, o marido e os filhos continuavam a obra do pai, né, e ela aponta para a igreja. Era uma casinha muito simples com uma cruz na frente, eles estavam chegando, e ele fica perdido nas memórias, né, lembrando do dia da adolescência, pensando no pai doente, em tudo que aconteceu, e ele diz assim: experimentava então o gosto bom da caridade. Essa que é verdadeira, sem nenhuma pergunta, sem nenhuma condição, apenas caridade. Obrigado, Senhor. A caridade, ela tem esse viés, né? A caridade, ela não pergunta, ela não questiona, ela não faz selfie, ela não tira foto de quem está recebendo. A caridade é caridade. Quanto mais caridade, mais anônima ela é. Por quê? O homem que realmente construiu isso dentro de si, que é um amor pleno, porque você fazer alguma coisa para alguém sem desejar nada em troca, isso é pleno. Esse amor pleno, ele não tem retumbância dentro da alma da gente. A gente simplesmente faz. Simplesmente faz. Não tem senões. Tudo bem? Para finalizar, como o meu amigo Paulo gosta, a gente vai ler a lição do Emmanuel, capítulo 122, Entendamo-nos. Não existem tarefas maiores ou menores, todas são importantes em significação. Um homem
será respeitado pelas leis que implanta, outro será admirado pelos feitos que realiza. Mas o legislador e o herói não alcançariam a evidência em que se destacam, sem o trabalho humilde do lavrador, que semeia o campo, e sem o esforço apagado do varredor, que contribui para a higiene da via pública. Não te isoles, pois, no orgulho com que te presume superior aos demais. A comunidade é um conjunto de serviços gerando a riqueza da experiência. E não podemos esquecer que a harmonia dessa máquina viva depende de nós. Quando pudermos distribuir o estímulo do nosso entendimento e da nossa colaboração para com todos, respeitando a importância do nosso trabalho e a excelência do serviço dos outros, renovar-se-á a face da terra, no rumo da felicidade perfeita. Para isso, porém, é necessário nos devotemos à assistência recíproca com ardente amor fraterno. Amemos a nossa posição na ordem social, por mais singela ou rudimentar, emprestando ao bem, ao progresso e à educação as nossas melhores forças. Seremos compreendidos na medida de nossa compreensão. Vamos repetir? Essa merece. Seremos compreendidos na medida da nossa compreensão. Vejamos nosso próximo no esforço que despende, e o próximo identificar-nos-á nas tarefas a que nos dedicamos. Estendamos nossos braços aos seres que nos cercam, e eles nos responderão com o melhor que possuem. O capital mais precioso da vida é o da boa vontade. Ponhamo-lo em movimento e a nossa existência estará enriquecida de bênçãos e alegrias, hoje e sempre, onde estivermos, Emmanuel. Bom, era isso que a gente tinha para hoje. Alguém quer comentar, fazer uma pergunta? Ajudou? Ajudou, tia? Meninos, tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Então agradecemos mais uma vez a paciência de todos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.